O que, o porquê, o como, o quem e quando da estratégia de dados. O que é uma estratégia de dados? Por que uma estratégia de dados é tão importante assim como todo mundo fala? Quem deve ser o responsável por implantar essa estratégia? Quando desenvolver uma estratégia de dados e como? No vídeo de hoje eu vou trazer a resposta para todas essas perguntas que a gente fez aqui, pensando em você que tem interesse em mergulhar nesse universo dos dados, mas ainda se encontra um pouco perdido ou com tantas possibilidades que você tem visto em diferentes abordagens e tecnologias que tem aí no mercado. Vem comigo que eu vou te explicar tudo isso de uma maneira muito fácil, didática de compreender. Meu nome é Paulo Pereira, sou fundador do projeto A Era dos Dados. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative também o sininho para não perder nenhuma das novidades do que a gente tem feito aqui na Era dos Dados. O que é uma estratégia de dados? Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta que a gente fez. Estratégias nada mais são do que qualquer atividade que faça parte de um planejamento para atingir uma meta a médio e longo prazo. Historicamente, a estratégia era a arte de planejar para vencer uma operação militar. No entanto, em nossa vida moderna, a estratégia é mais usada no contexto da estratégia empresarial e da arte de planejar para vencer sua guerra empresarial. Você sair na frente do seu concorrente. Então, uma estratégia de dados não é diferente disso, já que ela refere-se ao planejamento para atingir os objetivos de longo prazo do seu negócio. Eu sempre falo que trabalhar com dados não é uma coisa do dia para a noite ou de um mês para o outro, é sempre pensando a longo prazo. Então, você vai acabar usando dados de uma forma eficiente e eficaz para fazer isso. Em outras palavras, a estratégia de dados não tem sentido a menos que esteja conectada à sua estratégia macro de negócio a longo prazo, que é aonde você quer chegar. Então, hoje a gente vai falar de coisas muito importantes aqui, vamos responder todas aquelas perguntas que a gente fez no começo e você vai sair com a visão completa de como começar uma estratégia de dados. Agora, a segunda pergunta que a gente fez: por que fazer uma estratégia de dados? Todo mundo se faz essa pergunta, por que eu devo começar? A maioria das empresas acredita que os dados são um ativo estratégico. Entretanto, os dados brutos por si só não agregam valor nenhum, sem fortalecer aquelas suas estratégias de negócios, se você não conhecer os dados de uma maneira mais completa, que não sejam os dados brutos ali. Então os dados se tornam um ativo muito importante quando ajudam os indivíduos, os colaboradores da empresa, os donos de empresas, especialmente aqueles funcionários que estão trabalhando na visão estratégica ou na parte técnica de um produto, por exemplo, para lançar um produto, para decidir o preço de um produto e por aí vai. E aí eles vão se tornar mais produtivos e tomar decisões informadas por dados, em vez de confiar em seus instintos, que são aquelas decisões com base no que ele acha. Isso vale também muito para o marketing, para você se posicionar ali no marketing digital com base em dados dos seus clientes, dos seus concorrentes, dos seus conteúdos e o que funciona mais ali em cada canal que você atua. Funciona também para aqueles que ajudam a empresa a gerar receita ou reduzir os custos, Por exemplo, proporcionando uma melhor experiência ao cliente ao entender melhor as suas necessidades de um negócio B2C, por exemplo, quando você está atuando ali direto para o seu consumidor. Ou para aqueles que incentivam a inovação com a ajuda de inteligência artificial, de machine learning, o que por sua vez ajuda no crescimento dos negócios e na competitividade do mercado. Então aquelas pessoas que estão trabalhando com inovação, com transformação digital, são as pessoas também que acabam ajudando a implantar estratégias de dados dentro da empresa, tá bom? O que é importante sair desses dados brutos que eu falei, você tratar os dados e trazer dados mais visíveis para você tomar as decisões, porque não importa a quantidade de dados que você trabalhe, Às vezes o pessoal fala sobre Big Data, mas é muito importante você olhar o Small Data, aquele dado pequeno, aquele dado que você já tem no seu negócio, seja num caderninho, seja num Excel, seja no seu CRM, seja no seu e-mail, a informação que você tiver já te ajuda a analisar de uma maneira muito mais pragmática e tomar suas decisões melhores ali, tá bom? Então é muito importante você saber o que fazer com aqueles dados que você já tem e não ficar procurando o mundo ideal, grandes bancos de dados ou procurar o mundo ideal para começar o seu negócio, tá bom? Como desenvolver uma estratégia de dados
que é o que as pessoas buscam, né? O caminho para isso. Então, o principal objetivo dessa estratégia de dados é capacitar as empresas a atingir os seus objetivos, extraindo valor dos dados, né? Embora não haja um caminho específico ou perfeito para desenvolver uma estratégia de dados, existem alguns tópicos que precisam ser considerados ao desenvolver essa estratégia. São eles os passos essenciais para desenvolver uma estratégia de dados. Então, número 1, a estratégia de dados deve estar alinhada com a estratégia de negócio da empresa. Caso contrário, ela não verá um ROI tangível no investimento em dados, ou seja, ela não vai conseguir tangibilizar o retorno sobre o investimento que ela vai fazer naqueles dados. Então, é importante que isso esteja alinhado com a estratégia macro de todo o seu negócio, tá bom? 2, depois de entender a estratégia de negócio, juntamente com as oportunidades e desafios à frente, os casos de uso de dados e análise serão identificados de uma maneira muito mais clara para você e para o seu time. E aqui eu falo de todos os departamentos, tá, gente? Não só aquelas pessoas que estão diretamente ligadas a dados, mas isso pode ser aplicado em todos os departamentos de uma empresa ou mesmo aquelas empresas que não têm os departamentos, mas que tem poucas pessoas criando estratégias ali, por exemplo, para o digital, tá bom? Número 3, equipes e capacidades de infraestrutura, né? É muito importante envolver e investir na equipe e também em infraestrutura, bem como eventuais dificuldades que forem sendo listadas ao longo do tempo, agrupadas, identificadas. É importante investir nisso para que você tenha as melhores ferramentas e infraestrutura para trabalhar com dados. 4, oportunidades de vitórias fáceis, né? Aquelas micro conquistas que eu falo muito, né? Iniciativas estratégicas que forem encontradas ao longo do tempo. Então, você criar micro conquistas, né? As pequenas vitórias e trabalhando com dados vai ajudar você a criar cada vez mais macro conquistas, né? As empresas hoje nativas digitais, Nubank, Mercado Livre, iFood, etc., eles têm várias micro conquistas trabalhando com dados, né? Cruzando dados, tomando decisões com base em dados e viram o que eles viram, né? Então, viram empresas gigantescas com macro conquistas. Então, com tudo isso em mente, o roteiro para você chegar nas suas estratégias de dados certamente vai ser criado, tá bom? Então, não existe nenhuma receita para o sucesso em trabalhar com dados, não tem um caminho para você seguir, mas é muito importante você aplicar ali, de certa forma, uma estratégia, né? Por onde você vai começar. Aqui a gente falou um pouquinho dos comos, de investir em equipe, de você tratar melhor os dados antes de começar o seu negócio, mas é muito importante você começar por uma pergunta. Qual é a pergunta que você precisa fazer para chegar numa resposta que você busca para trabalhar com dados? E aí você começa a explorar, envolver as pessoas certas, envolver as ferramentas certas, e aí começa a desenvolver as suas estratégias de dados, seja para precificar um produto, seja para entrar no digital, seja para analisar os conteúdos que você tem que trabalhar ali no ambiente digital e por aí vai, tá bom? Então, trabalhar com dados é uma ciência, por isso que falam muito sobre os cientistas de dados, sobre a ciência de dados, mas é muito importante a gente fazer isso em etapas, ter as micro conquistas e começar pequeno para chegar num projeto maior, tá bom? Agora, quem é o responsável por essa estratégia de dados, né? Isso é uma das objeções maiores nas empresas hoje, de quem tem que começar a trabalhar com isso. É a agência que atende a gente, é o departamento de marketing, é o BI, é o financeiro, é o planejamento estratégico. Então, isso é muito importante e a gente vai responder isso agora. Os dados são um ativo para a empresa, né? Então, é muito importante ter isso em mente. Começando com esse pensamento, não vai fazer sentido que uma equipe específica tenha controle total sobre eles. A distribuição ideal de responsabilidade para a estratégia de dados é que cada colaborador seja responsável por esse ativo de dados que trouxe para a mesa, né? Então, cada um sendo responsável pelos seus dados ou pelos seus insights ou pelo que você está fazendo ali no dia a dia da empresa, vai ajudar no objetivo macro da empresa. Então, é muito importante que todo mundo da empresa e de todos os departamentos tenham essa mesma perspectiva de que os dados são importantes para as tomadas de decisões. E aí, todo mundo com esse mesmo pensamento vai fazer você chegar naquela sua macro estratégia, macro conquista dentro das empresas. Então, isso requer um planejamento de cima para baixo, né, que inclua desde lá do CEO, do diretor, dos fundadores, até toda a equipe embaixo deles, né? E a tomada de decisões sobre tecnologia
tecnologia, ativos de dados, processo de negócios em toda a empresa e a identificação de lacunas de habilidades dentro dos negócios para trazer essa alfabetização e democratização de dados para o negócio, vai começar a acontecer, né? Isso a gente chama de cultura de dados. Aqui no nosso canal a gente falou muito sobre isso lá no começo. Se você for buscar os vídeos lá de trás, os primeiros vídeos que a gente postou fala muito sobre essa cultura de dados, essa implantação de cultura de dados dentro da empresa. E agora vem as perguntas finais, né? Quando desenvolver uma estratégia de dados, né? Todo mundo se pergunta qual que é o momento certo. As empresas geralmente começam a pensar em estratégia de dados quando estão na fase de escalada. Ah, eu comecei a crescer, agora vamos começar a arrumar as coisas aqui dentro. Muitas vezes não é o melhor caminho. O melhor é você já começar a sua estratégia digital, ou seja, o lançamento de um produto no mercado, ou seja, a precificação do seu produto de uma maneira baseada em dados, para que lá na frente os ajustes sejam muito mais fáceis. Você vai gastar muito menos dinheiro, muito menos recurso, pessoas, horas envolvidas, se você já começar com essa cultura de dados e essa estruturação toda que a gente falou aqui no vídeo, se você fizer isso desde o começo, tá bom? Obviamente, tem empresa que já está implantada no mercado, que já tem muitos anos e que ainda não teve isso, ela vai ter uma dificuldade um pouco maior para mudar essa cultura e mudar essa estratégia de dados, o quando, porém, se ela colocar na cabeça que ela precisa mudar, que ela precisa inovar para estar na frente da concorrência e que todo mundo esteja envolvido nisso, já é um grande passo e certamente ela vai conseguir fazer esses ajustes também ao longo da sua jornada, tá bom, pessoal? Então não existe uma fórmula mágica, tá bom, para seguir, mas é muito importante que você tendo essas respostas das perguntas que a gente falou aqui no começo do vídeo e você ter a visão do que você busca a longo prazo e que isso esteja alinhado com toda a estratégia da sua empresa, certamente você vai estar na frente da concorrência, né? Existem diversas pesquisas que mostram que profissionais que tomam as suas decisões baseadas em dados, eles conseguem ter resultados melhores. E de novo, em algum momento você vai parar para pensar o seguinte: isso que eu estou investindo está me trazendo dinheiro? Às vezes você não vai ter essa resposta de bate-pronto. Isso vai se respondendo a médio e longo prazo dentro da empresa, tá bom? Não precisa ficar frustrado, você vai ter esse momento que vai chegar com essa objeção para você, mas você vai encontrar a resposta a médio e longo prazo e eu garanto que lá no final a conta vai fechar para você, tá bom? Então, com tudo isso em mente, a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe aqui um apanhado de informações e nos vídeos aqui do canal a gente fala muito mais a detalhe sobre isso tudo, tá bom? Então, se você gostou, deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo ou parente que adora mandar essas informações sobre dados ali pelo WhatsApp ou fazer as postagens, então vale a pena também mandar para as pessoas. Então expanda o seu conhecimento, encontre o direcionamento ideal na nova era dos dados, faça parte ativa desse novo momento da transformação digital. Até o próximo vídeo aqui na Era dos Dados.